E aí, estudante do Não Perca a Cabeça, tá ligado na plataforma? Hoje é aula de Sociologia, eu, professor Heitor, de novo, e hoje falando de mais um clássico da Sociologia. Na aula passada, aula 6, falamos de Durkheim, hoje na aula 7 falaremos desse cara que é mais polêmico que mamilos. Karl Marx. Tem um fiel escudeiro que ninguém lembra, que é o Friedrich Engels. Vamos lembrar que os dois foram parceiros intelectuais e um colaborou bastante com o outro na hora de produzir. O Marx, diferente dos outros do objeto de estudo do Durkheim, que era o fato social, o Marx tem como objeto de estudo o materialismo histórico. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o Marx a sociedade se desenvolve através de um conflito de interesse econômico. Então, de um ponto de vista histórico e econômico, é que o Marx vai estudar a sociedade. Para ele, a sociedade ela vive em cada ponto da história a luta de classes, que é o interesse de classes divergentes, uma querendo sobrepor a outra. Então, por exemplo, na antiguidade a gente tinha os escravos e as classes, né? Lá no Egito, por exemplo, o faraó, que estava numa classe muito superior. Enfim, toda a sociedade para o Marx tem esse conflito, essa luta de classes, que para ele é o motor da história. É a luta de classes que faz a história se reinventar e as alterações históricas sociais ocorrerem. No capitalismo, que é o que a gente está estudando, essa mudança a partir da Revolução Industrial, essa mudança a partir do Iluminismo, essa mudança de mentalidade a partir das revoluções científicas. Qual é as duas classes antagônicas? O proletariado e a burguesia. Para o Marx, essas duas classes antagônicas fariam a luta de classe no capitalismo. De um lado, os trabalhadores, a grande massa trabalhadora, que ele chama de proletariado, e do outro, o burguês, que é o detentor dos meios de produção, que era uma antiga classe de comércio e depois ela vai assumindo o poder desde a Revolução Francesa e das revoluções burguesas em geral, revoluções inglesas também. Tranquilo? Então, vejam as mudanças de perspectiva. Enquanto o Durkheim, que a gente viu lá na aula passada, trazia a ideia de que o trabalho trazia coesão social, faria uma solidariedade acontecer, o Marx está trazendo uma perspectiva diferente, de que o trabalho na sociedade traz conflitos, principalmente na sociedade capitalista, os conflitos entre proletariado e burguesia. E aí, eu vou mudar essa lousa aqui para trazer para vocês um pouco mais dessa perspectiva. Aí, voltamos com a lousa aqui. Então, trabalho e capitalismo para Marx. O trabalho é o que para o Marx? É toda atividade que relaciona o ser humano à natureza. Tudo que faz o homem transformar a natureza de alguma maneira. Então, quem é o único ser que trabalha no mundo? O ser humano. Por quê? Porque o homem pensa antes de executar algo. Então ele faz com a razão, teoricamente, com razão, às vezes o homem é meio irracional, mas ele pensa antes de executar algo. Então, toda vez que o homem pensa para executar algo, para o Marx ele está exercendo um trabalho. Para o Marx, o indivíduo transforma o mundo através do trabalho e é transformado pelo trabalho, porque o trabalho vai dar uma ideia do que o indivíduo é, do que ele faz, né? Então, o trabalho vai mostrar, vai apontar, o indivíduo é isso, né? O indivíduo é marcado ali pelo trabalho e também o indivíduo tem o poder de transformar o mundo através do seu trabalho. Por exemplo, o cara construiu algo, o cara criou algo, o cara desenvolveu algo. Então, para o Marx, o trabalho ele tem essa ideia de mudança dentro da natureza, de relação e mudança e alteração com a natureza. Bem diferente de Durkheim, já falei ali na outra lousa, mas vamos repetir. Para o Marx, o trabalho gera luta de classes e não coesão social. Então, diferente do Durkheim, que acreditava que as pessoas todos trabalhassem, a sociedade seria muito mais unida, não haveria conflito social. Para o Marx a coisa é diferente. O trabalho gera os conflitos sociais, principalmente porque sempre tem uma classe explorando e uma classe explorada. E aí, na próxima lousa agora, a gente já vai ver os conceitos de Marx que trabalham essa exploração. Tranquilo? Bom, seguindo aí então, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos básicos do Marx. A gente já conheceu alguns, como luta de classes, né? Outro conceito muito importante, que eu nem coloquei aqui, mas depois vai estar no material, consciência de classes. O Marx falava que principalmente os trabalhadores tinham que ter uma consciência de que pertenciam à mesma classe para conseguir se unir e lutar contra a opressão. E aí, alguns outros conceitos que são importantes, que caem bastante, já caíram no Enem, caem em vestibular, então é para vocês focarem bastante nesses conceitinhos marxistas. Alienação. O que é a alienação do trabalhador? O trabalhador ele não está próximo ao produto que ele mesmo produz e não é dele o produto, né? O trabalhador antes, por exemplo, na sociedade fabril, na fabril é que a gente está aqui, na sociedade servil, o trabalhador produzia e ficava com uma parte, pelo menos, do produto. Agora não, o produto não pertence ao trabalhador que o produz. Ele produz e às vezes ele nem tem dinheiro para adquirir esse produto.
O trabalhador deixa de ser valorizado pelo seu trabalho e ele passa a ser valorizado pelo que ele tem e não mais pelo que ele é, né? Pelo ser. O trabalho é apropriado pelo capitalismo. Então o indivíduo ele tem seu trabalho tomado pelo capitalismo e ele fica alienado à produção. Ele realmente não tem o seu produto, às vezes ele não tem condição de comprar o seu produto. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma criança que trabalha numa fábrica da... Uma criança não, também apelei. Um adulto, uma pessoa que trabalha numa fábrica da Apple, lá na Ásia. Ela ganha um salário de $3 por hora, por exemplo. Ela não vai ter dinheiro para comprar um iPhone, mesmo economizando muito. Então ela está tão próxima ao produto, o trabalho dela é produzir aquilo, mas ela ao mesmo tempo está muito distante de ter o produto, né? Apesar dela produzir, não é dela. Isso é alienação do trabalho para o Marx. Mais-valia. O que é a tal mais-valia que tanto se fala, que é um conceito marxista que também cai bastante? É o lucro que o patrão tem com as horas que ele não paga ao trabalhador. Então, o trabalhador ele recebe por algumas horas de trabalho, às vezes por minutos, e o resto vai tudo para o patrão. E uma parte só então é salário para o trabalhador e o resto é do patrão, que é o lucro, é a mais-valia. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Nosso super operário aqui, esse menino bonito, ele ganha R$60 por dia. E ele trabalha no dia 10 horas, ou seja, ele ganha R$10 por hora. Quanto ele produz? Suponhamos que ele produza câmeras fotográficas. Tô aqui olhando para uma câmera, tô pensando nela. Cada câmera vale R$600, ele produz uma por hora. Vamos jogar baixo. Então ele produz R$6.000 em produtos por dia. Desses R$6.000, ele só recebe R$60 por dia, né? Quanto que vale um minuto do que ele está produzindo? R$10. Então quanto o patrão pagou para ele naquele dia? 6 minutos. De tudo que ele produziu, dos R$6.000 que ele produziu, ele recebeu 6 minutos por 10 horas de trabalho. Mas na real ele recebeu só 6 minutinhos e o resto do lucro foi para o patrão. Isso é a mais-valia. Então é o excedente que o patrão ganha através da exploração do trabalho. É claro, Marx fazia uma crítica ao capitalismo, por isso que esse conceito é trabalhado por Marx. E o Estado? A gente falou muito do Estado de Durkheim, falamos do conceito de Estado. E para o Marx, o que é o Estado? Para o Marx, o Estado é uma instituição que atende o interesse da classe dominante. Marx dizia que por mais democrático que fosse a nação, sempre haveria no topo do poder a classe dominante mantendo seus privilégios. Então, para o Marx, o Estado mantinha, principalmente o Estado capitalista, mantinha os privilégios da classe dominante. Para poder romper com isso, só tendo uma revolução socialista, que era um outro conceito do Marx. Não trabalharemos agora nessa revisão do Enem, porque é pouco provável de cair, né? Socialismo, comunismo, já esse aprofundamento. Então ele atende o interesse da classe dominante. Quem é a classe dominante no capitalismo? Já vimos lá, os burgueses. Então o Estado usa da ideologia, usa do aparato do Estado, usa das forças, do exército, da polícia, para atender o interesse dessa classe burguesa, que são as pessoas que têm dinheiro na sociedade capitalista. Beleza? Tirem dúvidas, perguntem, façam as atividades. Se vocês conseguirem fazer as atividades, acho que as dúvidas já vão estar ali também respondidas. Usem material de apoio e vamos que a gente tem mais alguns vídeos ainda para assistir de Sociologia. Obrigado por mais um vídeo.